orientação sexual, como no nosso caso, no nosso exemplo, filiar-se a um partido de extrema-direita ou de extrema-esquerda, participar da marcha da maconha, o que é conduta socialmente indevida. Tudo isso está devidamente assegurado pela nossa Constituição, que vai dizer que impede a discriminação de todo gênero, além de assegurar determinados direitos fundamentais, como da liberdade de expressão, do livre-arbítrio, dentre outros. Portanto, não basta que um contrato preveja algo para ser aplicado. Há que se observar se a sua operacionalização prática irá ou não violar direitos fundamentais do homem, os quais são absolutamente irrenunciáveis. E tal foi o que ocorreu há alguns anos com a seleção espanhola de basquetebol feminino, a qual, por força de um contrato de patrocínio que fizera com uma empresa fabricante de produtos íntimos, fez com que suas atletas utilizassem uniformes que reproduziam grotescamente o formato de um absorvente feminino na altura de seus órgãos genitais. A questão bate às portas da Suprema Corte Espanhola, que acaba por anular esse contrato, já que tanto lá quanto cá violava o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que funciona no direito como se fosse o sol, que ilumina, aquece e humaniza todas as relações jurídicas, inclusive as decorrentes de contrato de patrocínio. Vamos passar, então, para a segunda figura do espetáculo, o segundo elemento do espetáculo. Nós dissemos que são três. Falamos do organizador, vamos falar agora do torcedor, sobre o qual falamos um pouquinho antes do início da nossa exposição. Neste passo, eu vou me deter às principais inovações trazidas pelo Estatuto do Torcedor, que foi a dirigir o torcedor à autêntica condição de consumidor de espetáculos desportivos. Mas qual é o resultado prático dessa equiparação de se colocar no torcedor o crachá de autêntico consumidor? Muito se fala sobre isso, mas pouco se diz. Este evento tem um desses motivos. A consequência prática é que irá se aplicar essa relação ao Código de Defesa do Consumidor, já que se está diante de um autêntico contrato de prestação de serviços, contrato de exibição de espetáculo, em que o torcedor, mediante o pagamento do preço de ingresso, adquire o direito a assistir a uma determinada pugna desportiva. Nós temos, então, por força dessa análise, uma consequência prática fundamental. Vários artigos do Código do Consumidor irão se aplicar a essa relação. Eu gostaria de destacar, portanto, o artigo 20 do Código, já que não temos muito tempo, e esse é o artigo talvez mais delicado a ser enfrentado em relação ao direito esportivo, que estabelece para o fornecedor o dever de indenizar o consumidor por vícios de qualidade dos serviços prestados. Talvez você já esteja imaginando a pergunta que eu vou fazer. Quando é que existirá, então, vício de qualidade num espetáculo desportivo que legitime a indenização por parte do fornecedor? Quando uma partida terminar 0-0, sem lances de emoção, será que isso legitimaria uma indenização? Quando o árbitro deixar de marcar um pênalti, nós temos várias ações do Tribunal de Justiça aqui, correndo nesse sentido. Quando o nosso time perder uma partida, poderiam, por exemplo, os nossos amigos e irmãos tricolores, torcedores do Fluminense, poderiam ajuizar uma ação cobrando uma indenização por conta de vício de qualidade dos serviços prestados pela sua equipe, que me parece que são de péssima qualidade, pelo menos até agora? Poderia? Para começar a responder essa pergunta, eu tenho que entender qual é a natureza desse contrato. Esse contrato é um contrato de meio, em que as partes se comprometem a buscar a vitória, não a consegui-la, de acordo com as regras éticas e as normas gerais do esporte. Se não houver esse compromisso pela vitória, ou se houver violação a essas regras éticas, haverá sim deficiência na prestação do serviço. Então temos vários exemplos aí que nós poderíamos citar. Como? Quando resultados forem arranjados, por exemplo, nós acabamos de ver a vergonha no Campeonato Maranhense
em que 9 gols foram feitos em 9 minutos apenas para beneficiar uma determinada equipe. Ou então, quando um árbitro for corrompido, como ocorrera com um árbitro recentemente no Campeonato Brasileiro, que se corrompera para beneficiar um determinado sistema de apostas. Ou fazer, como um piloto fizera recentemente, que arremessou o seu carro contra o muro de proteção, apenas para fazer um trabalho sujo de equipe e beneficiar o seu companheiro de escuderia. Em todos esses casos, haverá sim direito à indenização, já que não existe uma disputa real, mas apenas uma farsa, que não se coaduna com a essência do esporte. Segunda grande inovação do Estatuto do Torcedor foi de estabelecer a responsabilidade objetiva das federações e dos dirigentes, pessoalmente, é importante citar, por danos causados ao torcedor em questões decorrentes de segurança nos espetáculos esportivos. Aqui, diferentemente do que lá, aqui a obrigação não é de meio, é de resultado. Ou seja, o organizador irá responder por todos os danos provocados ao torcedor, mesmo que tenha tomado todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança de todos. E a resposta, a explicação é simples. Por que o legislador fez isso? Porque, por ser atividade desportiva profissional, e a Lei Pelé já assim o diz, o Estatuto do Torcedor também, nada mais, nada menos do que o mero exercício de uma atividade econômica, deverão ressarcir os prejuízos aqueles que, naturalmente, se beneficiem financeiramente dessa atividade. Portanto, o organizador ele só irá se eximir de suas responsabilidades, todos nós bem sabemos, em 2 casos. Uma, por culpa exclusiva da vítima, como ocorrera numa competição de Stock Car, em que uma pessoa resolve invadir a pista para fotografar um piloto e acabou sendo atropelado, vindo a falecer. Ou, em casos de força maior, que podem ser tanto um evento da natureza como um repentino ciclone, que fez voar placas de publicidade no Rose Bowl, nos Estados Unidos, ferindo vários torcedores. Ou um evento da ação do homem, uma greve de policiais, por exemplo, que impeça a realização de uma partida. Em todos esses casos, portanto, o organizador irá eximir-se dessa necessidade de reparação. Nesse aspecto, eu tenho uma questão que gostaria de trazer para a meditação de todos, que é a seguinte: pode o organizador alegar como motivo de força maior os danos causados pelas torcidas organizadas? E a resposta é não. É não. Porque um dos requisitos da força maior é precisamente o da imprevisibilidade do evento danoso, o que não ocorre com esse tipo de dano causado por algumas dessas torcidas organizadas, já que as estatísticas dos órgãos de segurança demonstram claramente que a maioria dos danos causados por lesões corporais dentro de arenas esportivas são provocados por alguns grupos desses pseudo-torcedores. Portanto, é de inteiro conhecimento do organizador o potencial dano a ser causado por algumas torcidas organizadas, cabendo a este, portanto, tomar todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança daqueles presentes ao recinto desportivo. Então, se esse raciocínio está correto, e parece que assim esteja, teremos então uma importante consequência jurídica, já que se o organizador tem essa responsabilidade, deve ser-lhe dado também o direito de estabelecer as medidas restritivas necessárias para a entrada dos torcedores dentro de um recinto desportivo. E foi o que aconteceu recentemente, em que a CBF proibiu a entrada de bebidas alcoólicas. Alguns devem ter ficado, eu não bebo, não tenho esse problema, alguns devem ter ficado extremamente chateados com essa situação. Mas é direito do organizador tomar essas medidas, já que ele irá responder por elas. Portanto, penso que seria interessante que o organizador colocasse uma placa na entrada do estádio, de qualquer arena desportiva, estabelecendo todas as medidas restritivas, já que se está diante de um autêntico contrato de adesão, em que o torcedor, ao ler essa placa, poderá adquirir ou não o seu ingresso. Ele não terá como discutir as cláusulas desse contrato. Vamos então passar para o terceiro, rapidinho, para o terceiro e último elemento do espetáculo, e com ele me aproximo para o alívio de todos, para o fim da minha apresentação, em que vou analisar o atleta do evento desportivo, o verdadeiro artista do espetáculo.
E nesse nosso encontro, eu preferi